Olá, queridos. Eu sou Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, estamos tratando acerca da pessoa do Espírito Santo. Hoje é dia de mais um vídeo, mas antes do vídeo quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal Aos Confins da Terra, por favor, faça a sua inscrição, nos ajude a levar a palavra do Senhor. Assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber os vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E também compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis para nós levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. Muito bem, queridos. Segunda-feira passada, nós falamos acerca do Espírito Santo por ocasião do dilúvio, na vida de Noé, aquela coisa toda. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo em alguns líderes do Antigo Testamento. Por que isso, pastor Heraldo? Porque nós precisamos ter uma consciência do que é o Espírito Santo. Muitas pessoas não sabem o que é o Espírito Santo. Tem pessoas que oram ao Espírito Santo sem saber o que estão fazendo. E conhecer a palavra de Deus é sempre bom. Então vamos lá. Tem muitos fatos mais abundantes e relevantes da presença do Espírito Santo após o dilúvio. Nós vamos ver agora uma parte bastante comovente sobre isso, quanto à maneira como o Espírito Santo procedeu para com alguns homens do período do Antigo Testamento. Nós vivemos em dia em que o Espírito Santo age com o máximo de atividade no mundo para a conversão dos pecadores e quando também os crentes podem ser cheios do Espírito Santo através da experiência do batismo no mesmo Espírito. Nessa lição de hoje, nessa conversa de hoje, nós vamos ver o seguinte, que o Espírito Santo, ele revela para nós coisas do passado e como ele veio sobre homens para poder fazer algo fora do comum. Vamos ver homens que foram cheios do Espírito Santo, que fizeram algumas coisas fora do comum. Coisas que se fosse acontecer hoje em algumas pessoas, eles iam dizer que são videntes, que são cartomantes, várias coisas desse gênero. Mas vamos lá. Vamos ver a manifestação do Espírito Santo sobre algumas pessoas em épocas diversas, habilitando-os para diferentes funções. Consideremos o seguinte. O Espírito Santo primeiro sobre José do Egito. Todos conhecem a história de José do Egito. Quando o Espírito Santo tem liberdade de ação na vida de um servo de Deus, esse mesmo Espírito pode habilitar esse servo para os maiores empreendimentos possíveis. Vamos ver o seguinte. O Espírito Santo dá-nos revelação de ministério, tá? Capacidade para a revelação de ministério. Sonhos de profunda significação deixaram o faraó, o então faraó da época de José, faraó do Egito, segundo a palavra de Deus, de espírito perturbado, mas ninguém havia que lhe interpretasse os sonhos. Está lá em Gênesis 41, 8. Os receios de Faraó foram confirmados quando José, pelo Espírito de Deus, interpretou-lhe os sonhos, revelando que a poderosa nação egípcia estava às margens de uma crise sem paralelo, sem precedente. Viriam 7 anos de fartura, seguidos depois de 7 anos de fome, de tremenda escassez. A fome seria tão intensa que os anos de fartura seriam esquecidos pelo povo. José, que interpretou os sonhos, advertiu o faraó para que nomeasse um administrador a fim de que fossem armazenados gêneros alimentícios durante os anos de fartura, prevenindo-se para os anos de calamidade.
O Espírito Santo dá capacidade para a revelação de mistérios. O Espírito Santo, ele dá sabedoria para administrar. A quem Faraó iria encontrar capaz de tão importante tarefa? A pergunta do rei foi a seguinte, Gênesis, capítulo 41, verso 38. Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Essa foi a pergunta à corte, referindo-se a José. Eles teriam que nomear alguém, e o faraó do Egito perguntou o seguinte: aonde nós encontraríamos um homem como esse, que tem o Espírito de Deus? Nós vemos aqui um homem ímpio, um homem que era considerado Deus, porque os faraós eram deuses para o povo, e esse homem reconhece que Jesus tinha nele o Espírito do Deus Altíssimo. Certamente Faraó, olhando para José, disse: se o Espírito de Deus tem mostrado a este jovem a interpretação dos meus sonhos, poderá também dotá-lo de sabedoria para qualquer emergência. De fato, o Espírito de Deus dera a José sabedoria divina para a administração do reino, ou seja, da nação egípcia. E assim, o jovem José, cheio do Espírito Santo, tomou o encargo da economia do Egito, administrando os negócios do reino com toda a autoridade e com muita eficiência. José salvou da morte milhões de vidas, e diga-se de passagem, inclusive, seu pai, seus irmãos, sua família, que estava também passando por necessidade. Uma história linda em que nós vemos a plena ação do Espírito de Deus no passado. E o Espírito Santo na vida de Moisés. A autoridade para liderar. Como Moisés poderia ser o líder que foi sem a presença do Espírito Santo? Sem nada, sem chance. Não há setor algum das atividades importantes, da igreja, em que não seja importante a orientação e a ajuda do Espírito Santo. Vou repetir. Não há setor algum de atividade na igreja em que não seja importante a orientação e a ajuda do Espírito Santo. Através do Pentateuco, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, considerados escritos por Moisés. Através do Pentateuco, várias vezes encontramos Moisés envolvido pela glória de Deus. Se você ler lá em Isaías 63:11, você saberá que Moisés era cheio do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Olha a recordação que o povo tinha de Moisés por causa da influência do Espírito Santo. O Espírito Santo deu autoridade para a liderança a Moisés. O Espírito Santo deu sabedoria a Moisés. Certamente, a gente sabe pela história que Moisés nunca foi esquecido pelo povo israelita. Foi este o resultado da sabedoria com que foi dotado Moisés pelo Espírito de Deus para comunicar as revelações do Altíssimo, falando e escrevendo, inclusive, sobre os mistérios da eternidade. Queridos, Moisés escreveu o Gênesis, Moisés escreveu o Êxodo, Moisés escreveu Números, Moisés escreveu Levíticos, Moisés escreveu Deuteronômio. Me explica uma coisa: como Moisés saberia todos os mistérios da criação se Moisés nasceu muito tempo depois? Como Moisés saberia
coisas dos arcanos de Deus, coisas secretas de Deus, se Moisés não estava lá no dia da criação? Quem poderia revelar tais coisas a Moisés, se não fosse o Espírito Santo? O mesmo Espírito que hoje está nessa terra, cuidando dessa temporada que nós estamos vivendo aqui, chamamos de graça, dispensação da graça, desse período dispensacional. Esse Espírito Santo foi o mesmo que atuou na vida de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, 2 anciãos, então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo. Números 11, 16 e 17. O povo estava pesado demais para Moisés dirigir sozinho. Era muita gente e ele sozinho não dava condições. Um dia, o sogro dele mesmo deu a ideia: por que você não divide essa carga? E ele conversando com Deus, e ele, de repente, o Senhor fala para ele juntar 70 anciãos no meio do povo. E Moisés juntou 70 anciãos. E o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, o Senhor retirou uma porção dele e do mesmo Espírito deu aos 70 anciãos. Isso foi feito claramente, reconhecido que o Espírito Santo que habitava em Moisés se havia transportado para os 70 anciãos. Em número 11, 25, nós lemos o seguinte: quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Até então, os 70 anciãos do povo eram homens comuns, como eu e como você. Mas quando o Senhor retirou do mesmo Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre esses 70, eles começaram a profetizar. Por que eles começaram a profetizar? Porque o Espírito do Deus Altíssimo estava sobre eles. E quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, nós começamos a ter uma intimidade mais ampla com Deus. Por isso, é importante de você que me assiste neste momento, este vídeo, busque ter intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo períodos conturbados sobre a terra, mas aquele em quem pousa o Espírito Santo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, tira tudo isso de letra, passa por esses momentos como se fossem momentos mais naturais possíveis. Sente dor, sente tristeza, morre, faz tudo, mas o Espírito Santo, estando sobre a vida dele, ele passa por momentos tranquilos, sem se preocupar com nada. Moisés era realmente um profeta de Deus. Deuteronômio 18 nos diz sobre isso. Quando os 70 anciãos participaram do Espírito em que estavam possuídos, profetizaram no meio do arraial de Israel, evidenciando divina autoridade para liderarem o povo do Senhor, em cooperação com Moisés. Lendo também Números 11, 29, você vai poder ver e ficar certo de que o Espírito Santo que estava sobre Moisés e sobre os 70 anciãos era o Espírito Santo, não qualquer tipo de Espírito. É claro, portanto, que já no tempo do Antigo Testamento, a autoridade para liderar vinha de Deus pelo Espírito desse nosso Deus. Meus queridos, minhas queridas, eu peço a vocês, nas suas orações, peça ao Senhor a visita do Espírito Santo. Senhor, envia o seu Espírito sobre mim. Você que me assiste neste momento, que já é evangélico e ainda não recebeu essa visita seladora do Espírito Santo, de capacitação para a obra, insista, bata na porta, pede, mas presta bem atenção.
pede para usar os dons do Espírito Santo. O povo ficou no cenáculo 500 almas até 120. Olha o filtro. Desses 120, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem para capacitar o homem para a obra de Deus. Se você não tem vontade de fazer a obra de Deus, se você não tem a pretensão de ser usado por Deus para a sua obra, não peça o Espírito Santo, porque você também não vai receber para fins de feitura de obra. Você tem o Espírito Santo porque você desceu as águas, você recebeu Jesus, tá? Mas para efeitos de fazer obra, para capacitação, para selo do Espírito Santo, só o peça se você estiver mesmo a fim de fazer a obra. O mesmo Espírito que atuava no passado, atua hoje. Nessa dispensação, ele faz tudo isso e além de capacitar o homem para a sua obra, o que ele faz? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?